Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus é lindo, não é? É ou não é? Adolescentes que estiveram naquele acampamento, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que aconteceu naquele acampamento não fica naquele acampamento. Vocês carregam para a vida. Vocês carregam por onde vocês passarem. Vocês carregam e vocês agora que foram transformados se tornam agentes de transformação. Porque os seus amigos que estão lá fora precisam de vocês. Eles precisam de vocês. Eu dou uma missão para cada um de vocês que esteve neste acampamento. Que até o próximo acampamento, vocês, cada um de vocês, carregue para o próximo acampamento pelo menos mais um. Vocês têm 1 ano para isso, amém? Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 16. Primeira Coríntios capítulo 16, versículo 9, Paulo fala assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Só isso. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, porém, mas, contudo, todavia, são muitos os adversários. Abriu uma porta ampla e promissora, contudo, os inimigos são muitos. Você já parou para pensar quantas vezes na sua vida já se abriu uma porta, já se abriu uma oportunidade, e você desperdiçou, e você deixou a oportunidade passar, e você não abraçou a oportunidade? Você já parou para pensar quantas portas já se abriram para você e você não entrou? E aí o Espírito Santo me trouxe esse versículo. Porque se abriu diante de mim uma porta ampla e promissora, porém os inimigos, os adversários eram muitos. Quantas vezes portas se abrem na nossa frente e nós não entramos por causa dos inimigos? A gente foca mais no inimigo, a gente foca mais no adversário, do que no fato da porta ser ampla e promissora. A porta é ampla, a porta é promissora, mas você fica com os olhos aonde? No inimigo. Você não consegue enxergar o tamanho enorme da porta. Por quê? Porque o seu foco está na adversidade. E aí, isso me fez pensar em grandes homens e mulheres da história que tiveram diante deles portas amplas e portas promissoras, e existiam muitos adversários. Deus abre uma porta ampla, eu vou repetir isso inúmeras vezes até ficar encucado na sua cabeça. Portas amplas e promissoras, e junto com elas a adversidade. A adversidade vem junto com a porta ampla e com a porta promissora. E aí a primeira pessoa que eu vejo que teve uma porta ampla e promissora, porém muitas adversidades, sabe aonde Deus me levou? Lá em Noé.
Deus chama Noé para construir uma arca. Deus olha lá do céu, olha para a terra e só enxerga Noé como um homem justo, como um homem temente a Deus. E aí ele pede a Noé para construir uma arca. Uma porta ampla e promissora. A arca. Porém, foram muitas adversidades para que essa arca fosse construída. Foram anos de construção da arca. Foram anos derrubando madeiras na floresta, derrubando troncos de árvore, fazendo madeiras. Foram anos de construção. Anos, muitos anos de construção. Sem contar a zombaria das pessoas que zombavam de Noé porque ele estava construindo uma arca. E sei lá, chamavam Noé de louco, chamavam Noé de maluco, chamavam Noé de todo tipo de coisa porque ele estava fazendo uma coisa absurda. Foram as adversidades. Deus abriu uma porta ampla e promissora. Falou para Noé: construa uma arca. E ele, apesar da adversidade, apesar dos inimigos, ele entrou por essa porta ampla e promissora. E ele salvou toda a sua casa. Outra pessoa que Deus me traz à mente é Abraão. Lá em Gênesis 12:1, então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus coloca diante de Abraão uma porta ampla e promissora. E diferente de Noé, Deus manda Noé construir uma arca e ele dá todas as diretrizes, ele faz o passo a passo de como Noé deveria construir a arca. Detalhe por detalhe, tipo de madeira, tudo, metragem, tudo detalhado. Deus não deixa escapar nenhum detalhe. Ele abre a porta para Noé e dá todos os detalhes. Para Abraão, ele abre a porta, ele chama: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Para Abraão, ele não fala nada. Ele não diz para onde Abraão deve ir. Ele não diz o que Abraão deve fazer. Ele não fala nada. Ele só fala: vai, que eu vou te mostrar. Uma porta ampla e promissora diante de Abraão. Ele tinha uma escolha, assim como Noé. Ele entra por essa porta promissora ou ele fica do lado de fora. Só que ele, apesar da adversidade, apesar dos inimigos, ele entra por essa porta. Ele ouve a voz e ele obedece. Quando ele obedece, ele entra por essa porta ampla e promissora. E as adversidades são muitas. As dificuldades são muitas. A gente vai ver lá na frente um dos primeiros problemas que Abraão teve foi com seu sobrinho Ló. Os pastores de Abraão, os pastores de Ló começaram a se desentender, começaram a brigar entre si, e eles tiveram que se separar, foi cada um para um lado. E nesse momento que eles se separam, Deus fala para Abraão: olha tudo isso aí, olha toda a extensão dessa terra. Olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, tudo que a sua vista alcança, eu darei a você e a sua descendência. Uma porta ampla e promissora, porém existiam as adversidades. Como é que Deus daria tudo aquilo para a descendência de Abraão se Sara era estéril? Problemas, adversidades. Mas a porta ampla e promissora estava aberta diante de Abraão. E apesar dos inimigos, apesar das adversidades, o que ele faz? Ele avança, ele entra. Deus chama e ele vai. Outro personagem que Deus me traz à mente, Êxodo 3:10. Vá, pois, agora, eu
envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Essa é a palavra que Deus fala para Moisés. Moisés cresceu no Egito até os 40 anos. Com 40 anos ele foge para o deserto. Passa 40 anos no deserto. Com 80 anos ele tem um encontro com o Senhor. Aos 80 anos, Moisés se encontra com o Senhor lá na sarça. Deus fala com Moisés do meio da sarça. E ele chama Moisés, ele fala: vá, pois agora eu envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Uma porta ampla e promissora. Deus abre diante de Moisés uma porta ampla e uma porta promissora. Porém, são muitas as adversidades e são muitos os inimigos. A gente segue a história, ele vai para o Egito e ele tem aquela série de encontros com o faraó. Deixa o meu povo ir, faraó não liberta, vai uma praga. Deixa o meu povo ir, faraó não liberta, segunda praga, terceira, quarta praga, quinta praga, sexta praga, sétima, até chegar à 10ª, onde todos os primogênitos da casa do Egito são levados pelo anjo da morte. Lutas, adversidades e inimigos, mesmo com uma porta ampla e com uma porta promissora. Moisés tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto. E por 40 anos que ele vaga no deserto, são lutas, são adversidades. E em meio às lutas, em meio às adversidades, também vem os milagres, também vem o sobrenatural de Deus. Deus abriu uma porta ampla e promissora na frente de Moisés. E apesar dos inimigos, apesar das adversidades, apesar do medo de Moisés: mas Senhor, eu nem sei falar. Eu não sei falar, como é que eu vou discursar? Como é que eu vou ficar frente a frente com o faraó? Eu não consigo. Apesar dos inimigos e apesar das adversidades, Moisés entra por essa porta. Mais um personagem, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Deus coloca diante de Davi uma porta ampla e promissora, mas ele precisa vencer o filisteu, a adversidade e inimigo. Todas as portas amplas e promissoras que Deus abriu ao longo da história vieram com inimigos e vieram com adversidades. Mas a porta não se fechou por causa disso. A porta permanece aberta, porque ela é ampla e ela é promissora. A porta ampla e promissora que Noé entrou, permitiu que ele salvasse a sua casa. A porta ampla e promissora que Abraão entrou, mesmo com adversidades e mesmo com inimigos, o tornou o pai da fé. A porta ampla e promissora que Moisés entrou, mesmo com medo, mesmo com inimigos e mesmo com adversidades, o tornou o libertador de Israel. A porta ampla e promissora que Davi entrou, mesmo com inimigos e mesmo com adversidades, o tornou um homem segundo o coração de Deus. A porta ampla e promissora para você está aberta. A porta é ampla, a porta é promissora, mas existem adversidades.
eu fico pensando que com essa porta ampla e promissora, que se abre diante de nós, que se abre diante da nossa face, bem na nossa frente, não tem como não enxergar uma porta ampla e promissora. Não tem como você dizer que não percebeu uma porta ampla e promissora. Eu percebo que com essa porta ampla e promissora que está diante de você, nesse momento, você tem 3 alternativas para essa porta. A primeira alternativa para essa porta que está diante de você, ampla e promissora, vamos fazer de conta aqui que esse púlpito aqui, ele é a porta. Eu estou do lado de fora. Essa é a porta ampla e promissora. Eu tenho 3 alternativas. A primeira alternativa é ficar do lado de fora da porta. Se Noé fica do lado de fora daquela porta, ele não salvava a sua casa. Se Abraão fica do lado de fora daquela porta, Israel nem existia. Se Moisés fica do lado de fora da porta, Israel podia ser escravo até hoje. Se Davi fica do lado de fora da porta, ele nunca teria se tornado rei, um rei segundo o coração de Deus. Você tem essa possibilidade. Qual? De ficar do lado de fora da porta. E do lado de fora da porta, você nunca vai saber o que Deus pode fazer através de você. Você nunca vai saber. Você vai ficar vagando pelo espaço vazio, sem nunca saber o que Deus poderia fazer em você e através de você. É isso que acontece do lado de fora da porta. Mas você tem essa escolha, você pode fazer isso. Você pode escolher ficar vagando pela vida, apenas existindo, sem nunca saber o que Deus poderia fazer através de você. É uma escolha que você tem. Você pode estar aí no seu banco falando, isso para mim tá bom. É a escolha sua. Somos nós que escolhemos se entramos ou se ficamos do lado de fora. A porta, ela sempre existe e ela é ampla e promissora. Mas sou eu que escolho se passo por ela ou se fico do lado de fora. A segunda possibilidade é você chegar até a porta. E da porta, você ficar olhando o que acontece do lado de dentro. Você fica da porta, só olhando o que acontece lá do lado de dentro da porta, sem nunca se envolver. Você não se envolve, você só fica na porta. Você já perdeu as contas de quantas vezes você veio a essa casa, mas você não entra pela porta. Você vem a esse culto, você assiste tudo o que acontece da porta e você volta para o vazio existencial da sua vida. Também é uma oportunidade, também é uma possibilidade você só ficar na porta. Você se arruma, sai da sua casa, vem para a igreja e fica da porta, só observando tudo que Deus está fazendo do lado de dentro. E aí você vai embora e volta para casa no seu vazio existencial. Terceira possibilidade, eu acho que você já entendeu. Terceira possibilidade é você entrar pela porta. O lado da porta em que Deus está e se envolver com o que está acontecendo do lado de dentro da porta. Ou você fica do lado de fora, no seu vazio completo existencial, ou você fica só na porta, só vigiando, só olhando o que acontece lá dentro, ou você entra
pela porta, se entrega ao Deus que está do lado de cada porta e vive a maior aventura da sua vida. Quando Noé entrou pela porta, ele viveu a maior aventura da vida dele. Quando Abrão entrou pela porta, ele viveu a maior aventura da vida dele. Quando Moisés entrou pela porta, ele viveu a maior aventura da vida dele. Davi viveu a maior aventura da vida dele quando ele entrou pela porta. Por que você permanece nesse vazio existencial que não te leva a lugar algum, que não te preenche, que não te enche, que não te satisfaz? Você fica procurando, sabe o que acontece? Nós ficamos procurando saídas nesse vazio, do lado de fora da porta. Nós ficamos procurando saídas. Deus não tem uma saída para você. Deus tem uma entrada. Você está aí na sua vida, vivendo as suas adversidades, lutando contra os seus inimigos, e você está procurando uma saída para o seu problema. E Deus está dizendo hoje para você que Ele não tem uma saída para você, Ele tem uma porta de entrada. Você só vai conseguir vencer as adversidades, você só vai conseguir vencer esses inimigos quando você entrar pela porta. A porta não é de saída, a porta é de entrada. E é uma porta que liga o terreno à eternidade. O que Noé fez, o que Abrão fez, o que Davi fez, o que Moisés fez, foram aventuras que ficaram marcadas para a eternidade. E o que Deus tem para você é o mesmo. Ele tem do lado de cada porta, Ele tem aventuras para você que vão fazer você refletir pela eternidade, que vão ecoar pela eternidade. Mas aquilo que você mais anseia, aquilo que você mais busca, você só vai encontrar quando você passar pela porta. A porta é ampla, a porta é promissora, mas são muitas adversidades. Mas o que Deus tem para você não está do lado de fora. O que Deus tem para você não está parado na porta. O que Deus tem para você está do lado de dentro. Se você quer viver as experiências com Deus que você faz nas suas orações, você ora a Deus pedindo experiências com Deus, entra pela porta. As experiências com Deus estão aonde Deus está. Não existe experiência com Deus longe de Deus. Não existe experiência e vida com Deus do lado de fora da porta. Como o Volney trouxe aqui na mensagem do ofertório, experiência com Deus. Você quer uma experiência com Deus? Você quer um testemunho com Deus? Entra pela porta. Não existe experiência, não existe testemunho, não existe transformação, não existe vida marcada, não existe nada do lado de fora da porta. A porta que liga o terreno à eternidade. A porta que liga você, ser humano, mortal, conecta você a um Deus eterno, maravilhoso, sublime, tremendo, incrível, transformador, renovador. O Deus da cura está do lado de dentro da porta. O Deus que vai resolver os problemas da sua família e da sua casa está do lado de dentro da porta. Você está pedindo um milagre a Deus. Você tem passado dias pedindo a Deus um milagre. Está do lado de dentro da porta. Você precisa entrar pela porta para acessar. O acesso está do lado de dentro da porta. Há anos você ora por uma pessoa só.
Há anos você ora por alguém. Entra pela porta, se conecta com Deus, que a pessoa vem. Tudo o que você precisa, absolutamente tudo o que você precisa está do lado de dentro da porta. Uma coisa que eu preciso de 2 copos, por favor. 2 copos. Um copo cheio de água e um copo vazio. Eu prometo que eu não vou molhar o púlpito. Um copo com água e um copo vazio. Sabe quando você quer muito que uma pessoa entenda o que você está falando? E aí você fala assim, quer que desenhe? Você precisa que desenhe? Deus tocou no meu coração, desenha. Desenha. Que é para ninguém sair daqui com dúvida de que entendeu. Então eu vou desenhar. Vou desenhar para vocês. Obrigada, Thalita. Esse copo vazio aqui é você. Você é esse copo vazio. Aqui dentro desse copo vazio é você com as suas experiências, com toda a sua história, com toda a sua bagagem, todas as suas emoções, todos os seus medos. Esse daqui é você, com todos os seus medos. O medo desencadeia uma série de consequências na nossa vida. Todas as portas que se abrem diante de nós, amplas e promissoras, nós não entramos por causa do medo. Nós temos medo do que vamos encontrar do outro lado da porta, então a gente não entra. Então esse aqui é você, com medo de entrar pela porta. Esse aqui também pode ser você. Não sei. É você aí, dentro do seu coração, que vai me dizer se esse copo cheio é você ou não. Você sabe. Você e Deus, no seu íntimo, no seu secreto, você sabe se você é esse copo cheio ou se você é esse copo vazio. E uma coisa que eu aprendo aqui é que medo e fé não coexistem. Elas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou você tem medo, ou você tem fé. E quando você começa a clamar por fé, o medo vai embora. Porque você vai se enchendo de fé e o medo vai embora. Porque você passa a ser uma pessoa cheia de fé. Fé e medo não coexistem. Você não pode ter fé e medo ao mesmo tempo. Você diz, eu tenho fé, mas estou com medo, então você não tem fé. Ou você tem fé, ou você tem medo. A porta diante de você é ampla e promissora. Ou você passa o resto da sua vida do lado de fora com medo de entrar, ou você se enche de fé e passa por essa porta e vive a maior aventura da sua vida. Eu gostaria de chamar o louvor aqui. As lutas e as adversidades, os problemas, os lutos, as perdas, os abandonos, a desesperança, o desafeto, a tristeza, a decepção, a doença no corpo, a doença na alma, elas sempre vão existir, sempre. Todos nós vamos passar por essas adversidades em algum momento da nossa vida. Podemos passar por uma, não passar por outra. Eu não sei qual é a adversidade que você passa, qual é a sua necessidade nesse momento. Mas você tem 2 alternativas, 3 alternativas na verdade. Ou você vive tudo isso que você está passando do lado de fora,
Ou você vive tudo isso que você está passando parado na porta, ou você vive tudo isso que você está passando do lado de dentro da porta, aonde Deus está, aonde a ajuda de Deus. Tem um versículo, eu acho que é em Hebreus que fala: Deus é meu ajudador. Deus é seu ajudador. Ele é seu ajudador do lado de dentro da porta. Do lado de dentro da porta vão existir inimigos. Noé passou pela porta ampla e promissora e encarou adversidades, mas ele estava com Deus do lado de dentro da porta. Abraão passou por lutas e adversidades, mas ele estava do lado de dentro da porta. Moisés passou por lutas e adversidades do lado de dentro da porta. Davi do lado de dentro da porta. E é do lado de dentro da porta que eles foram mais do que vencedores. É do lado de dentro da porta que você vence com Cristo, porque é Ele que luta as suas batalhas. Do lado de fora da porta você luta sozinho. Do lado de dentro da porta Deus luta com você. Se coloque de pé. Mas a escolha é sua. Você vai lutar sozinho ou você vai deixar Deus lutar por você. Aleluia, Jesus. Os adolescentes que foram cheios esse final de semana, vem aqui na frente. São eles que vão ministrar sobre vocês. Vira pra lá. Faz aqui um paredão na minha frente. Vira pra igreja. De uma ponta a outra do altar. Marcha! Eles estão cheios. Eles estão transbordando. E eles vão começar a abençoar a vida de vocês. Levanta a mão pra igreja. Estende a mão pra igreja. Comece a clamar pela igreja. Esse final de semana vocês subiram o monte e agora vocês vão levar a igreja com vocês. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Você entende que isso é o que acontece do lado de dentro da porta? Do lado de dentro da porta é assim. Tá com medo de entrar por quê? Eu quero fazer um convite agora. Vocês aqui na frente permaneçam em oração. Vocês são os intercessores. Vocês estão cheios. Vocês estão transbordando. Vocês foram ministrados e agora vocês são os ministros. Eu quero convidar aqui na frente. É um ponto de decisão. Ou você permanece do lado de fora da porta e volta vazio para casa, ou você entra e passa a viver os dias mais incríveis da sua vida. Toda a experiência que você deseja com Deus está do lado de dentro da porta, porque é do lado de dentro da porta que Deus está.
Então eu quero convidar você que deseja entrar pela porta a vir aqui à frente. Você que culto após culto vem à igreja e fica parado na porta. Eu quero convidar você para dessa vez, hoje, você vai entrar na porta. Continua intercedendo, adolescentes. Vocês são os intercessores. Uma pergunta para vocês: os pais de vocês já passaram por essa porta? Se tem aqui algum pai de vocês que não passou por essa porta, vai lá chamar ele. Vai lá chamar ele, convida ele para entrar nessa porta. Ele é sua responsabilidade. Se lá dentro, se aqui nesse ambiente, no meio dessas cadeiras, tem alguém que vocês gostariam que entrasse pela porta, vai lá chamar. Pode ser o seu pai, a sua mãe, pode ser o seu primo, a sua prima, o seu amigo, a sua amiga, o seu vizinho. Você tem certeza que você vai ficar sozinho do lado de dentro e você vai ver a sua família e os seus amigos se perderem do lado de fora? Quando vocês se enchem, vocês se tornam responsáveis. Nós não vamos desistir de vocês. O que a gente tem do lado de dentro da porta é tão maravilhoso, é tão grande, é tão poderoso, que nós não vamos desistir de vocês. Você escolheu hoje ficar do lado de fora. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existem joelhos dobrados, guerreando para que você passe pela porta. Você pode não passar pela porta hoje, mas o que Deus tem para a sua vida só vai acontecer, só vai se realizar, só vai ser ativado, só vai avançar, só vai crescer, só vai progredir quando você decidir entrar pela porta. Aleluia. Eu vou subir o monte. Aplauda